Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em 2 Pedro capítulo 1, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Segunda Pedro capítulo 1, dos versos 16 até o 18, está escrito assim: De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Perfeito, até aqui, só até o verso 18, vou fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és grande e bom, Tu és maravilhoso, santo, justo e fiel. Não existe nenhum outro que seja como o Senhor. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és digno de honra, glória e louvor. Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quem há como o Senhor? Não há outro. Não existe nenhum outro que seja como o Senhor. Tu és perfeito, Tu és justo, fiel, digno, Senhor, de toda a adoração. Em nome de Jesus eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós que erramos, que falhamos, que muitas e muitas vezes fazemos aquilo que é errado. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe hoje, nos livre de todo mal, não nos deixe cair em tentação. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Guia o nosso dia, guarda o nosso dia, para que nós façamos a Tua vontade em todo o tempo. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, ajuda-nos a cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Mas eu peço também, Senhor, que o Senhor abra os céus e derrame provisão sobre as nossas vidas, de maneira que nada nos falte, porque o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Mesmo que nós não peçamos, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Então eu peço em nome de Jesus, Pai, olha para aquilo que nós precisamos e provê para as nossas vidas, porque nós sabemos que o Senhor é Pai, e o Senhor nos ama e o Senhor cuida de nós. Então eu peço, cuida de nós hoje, cuida das nossas famílias, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Mais uma vez nós temos a oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Mais uma vez nós temos a oportunidade, Senhor, de aprender com as Tuas verdades eternas e moldar a nossa vida de maneira que a nossa vida te agrade, de maneira que a nossa vida te glorifique e te louve, porque é isso que importa. Eu oro também, Senhor, pedindo em nome de Jesus, que o Senhor alcance os nossos amigos e familiares mais próximos. Enquanto faço essa oração, penso em algumas pessoas e creio que cada um de nós aqui também tem algumas pessoas em mente. Que o Teu Espírito Santo toque a vida dessas pessoas, que elas sejam levadas ao arrependimento dos seus pecados, convencidas dos seus pecados, e entreguem as suas vidas a Cristo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito, antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas e dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional, porque você pode se tornar membro do canal, de forma que você ajuda o canal todos os meses e tem alguns benefícios. Aliás, quem é membro do canal, assiste as transmissões do podcast ao vivo e vai vir convidado interessante aí, tá? Já tem convidado agendado, vai vir uns convidados bem interessantes. Então, ó, fica de olho, é uma oportunidade para você. Aliás, é uma oportunidade de você ajudar a gente e receber algo em troca. E você também pode, aqui na descrição, comprar o livro Muito Além de um Pai. A versão digital está lá na Amazon para vender. E essa versão digital você pode ler em qualquer lugar. Ler no computador, ler no celular, ler no Kindle, ler no tablet. Em qualquer lugar você pode ler. Inclusive, estava lendo agora o livro de um amigo meu, que acabou de sair aí, que chama Jesus, a Árvore da Vida, do Júnior. Então, se você quiser procurar lá na Amazon também, hoje especialmente vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? É isso, vamos lá. Então, lemos aqui os versos 16 a 18 de 1 Pedro. Esses versos, eles são muito importantes, tá, gente?
O que Pedro está afirmando aqui é a mesma coisa que a gente lê em 1 João capítulo 1, verso 3. Lá em 1 João, na primeira carta de João, João diz o seguinte: o que vimos e ouvimos, isso lhes proclamamos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Ambos falam a mesma coisa. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós fomos testemunhas oculares. Pedro fala assim, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. O que Pedro está falando é, nós vimos isso acontecer. Gente, quando a gente fala da história de Jesus Cristo, a gente está falando de um período da história que é perfeito, né? Deus ele é perfeito em tudo que ele faz. Quando Jesus vem ao mundo, os apóstolos acompanham ele, né? Aqueles 12 acompanham ele, 11 ficam, né? Dos que viram ali ele, e muitas outras pessoas também viram Jesus. Essas pessoas, principalmente os 11, eles viram Jesus. Pedro estava na transfiguração com Jesus. João Batista ouviu a voz que dizia, estava lá quando Deus disse, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus volta a falar isso como Pedro fala aqui pra gente. Então assim, foram pessoas que foram testemunhas oculares. E por que o período da história onde isso aconteceu é importante? Porque não faz tanto tempo assim. Quando a gente pensa na história do universo como um todo, 2025 anos atrás não é tanto tempo assim. 2050 anos atrás, esse período da história não é tanto tempo assim. Por quê? Porque nós temos relatos históricos dessa época. Nós já temos alguma história relatada mesmo, a partir dessa época. Nós temos também descobertas arqueológicas dessa época. Aliás, a gente tem descoberta arqueológica de antes disso também, né, gente? Pelo amor de Deus. Tô falando que nessa época onde Jesus veio, nós temos descobertas arqueológicas, nós já temos Joséfo um pouquinho depois escrevendo sobre essa história, porque ele conheceu os apóstolos. Nós temos já historiadores falando sobre o assunto, olha que interessante. Então era uma época que não é tão distante assim, a ponto da gente não ter nada da história escrita, a ponto da gente não ter nenhuma descoberta arqueológica sobre o assunto. Então, quando Pedro fala, olha, nós fomos testemunhas oculares daquilo que nós estamos relatando, você fala, Pedro viu, ele sabe do que ele está falando porque ele viu acontecer. E daí Pedro relata isso para outros, e a gente vai confirmando que tudo isso realmente aconteceu. Os lugares que nós lemos na Bíblia foram, na sua maioria, encontrados. Vários escritos desse tempo foram encontrados. Então, assim, nós temos relatos da própria ciência, da própria arqueologia, que confirmam as palavras da Bíblia, que confirmam as coisas que aconteceram, principalmente do Novo Testamento, né? Algumas coisas do Antigo Testamento são muito antigas, algumas coisas são muito mais difíceis de comprovar, tá, gente? Pelo amor de Deus, então eu tô falando aqui do Novo Testamento. Mas por que eu tô falando do Novo Testamento? Porque Pedro fala, aquilo que nós vimos, eu fui testemunha ocular, Pedro fala, aquilo que nós fomos testemunhas oculares, aquilo que nós vimos. João fala, aquilo que nós vimos e ouvimos, disso nós falamos. Gente, Jesus não é uma fábula. Jesus não é um conto. Jesus não é uma historinha inventada por alguém. A vinda de Cristo à Terra é real. A gente não está falando de alguém que foi inventado. Nós estamos falando de história real. E por mais que algumas pessoas tentem dizer que tudo isso não aconteceu, cada vez mais se prova que tudo isso aconteceu. Nós temos testemunhas oculares, nós temos centenas de pessoas que viram o Cristo ressurreto após ele ser morto, após verem ele morrer na cruz, viram ele ressurreto. Nós temos historiadores que conversaram com essas pessoas, que estavam com essas pessoas, que conheceram essas pessoas. E depois nós temos outras e outras descobertas que remetem à vinda de Cristo. Nós não cremos numa fábula, nós cremos em algo real. Nós cremos em alguém que está vivo. Cristo veio, habitou entre nós,
morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi visto por centenas de pessoas por um espaço de vários dias, e então ele ascendeu aos céus para sentar-se à direita do Pai. Então, quando Pedro fala que não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, não seguimos fábulas. Por quê? Porque nós temos testemunhas oculares, centenas de testemunhas oculares da vinda e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não cremos numa fábula, cremos na verdade, cremos naquilo que é comprovado cada dia mais. E isso é maravilhoso, nós devemos glorificar a Deus por isso, porque Deus faz tudo perfeito. Deus faz tudo perfeito. Jesus veio no tempo exato. Na primeira oportunidade possível, ele estava aqui no tempo perfeito para testemunhar do Pai. É isso, essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.